Conheça a Odontocheles semitestacea. Essa criaturinha passa seus dias se divertindo em pântanos do final do Triássico, junto com outros répteis. Sua melhor defesa contra ataques está sob a superfície. Uma carapaça dura em sua barriga. A Odontocheles é uma ancestral primitiva da tartaruga. Seu corpo meio encasulado ilustra um ponto importante sobre a tartaruga moderna. Ela, na verdade, tem duas carapaças que se desenvolvem separadamente enquanto ainda é um embrião. Ambas são extensões do esqueleto do animal e, juntas, são formadas por quase 60 ossos. Os embriões de tartaruga são formados por células indiferenciadas que se transformam em tipos celulares específicos e depois em órgãos e tecidos por meio da atividade genética e comunicação entre células. A princípio, os embriões de tartaruga se parecem bastante com os de outros répteis, aves e mamíferos, com exceção de uma protuberância de células chamada crista carapacial. Essa crista se expande ao redor do corpo, entre o pescoço e a região lombar, formando um disco. Ela guia a formação da parte superior da carapaça da tartaruga, chamada de carapaça dorsal, atraindo as células que se transformarão em costelas. Em vez de se curvarem para formar uma caixa torácica comum, as costelas se projetam para fora em direção à crista carapacial. Elas então secretam uma proteína sinalizadora que converte as células ao redor em células formadoras de osso. Esses 50 ossos crescem até se encontrarem e se conectarem por meio de suturas. Um anel de osso solidifica as bordas da carapaça. A camada externa das células da pele produz as escamas, conhecidas como escudos, que recobrem a carapaça. O desenvolvimento da parte inferior da carapaça, o plastrão, é impulsionado por células da crista neural que podem gerar uma variedade de tipos celulares diferentes, incluindo neurônios, cartilagem e osso. Uma camada espessa dessas células se espalha pela barriga, unindo-se em regiões que produzem 9 ossos em forma de placas. Eventualmente, esses ossos se conectam à carapaça por meio de suturas. A carapaça da tartaruga tem vantagens para a proteção contra predadores, mas essa estrutura rígida também traz alguns desafios. À medida que a tartaruga cresce, as suturas entre os ossos da carapaça dorsal e do plastrão se expandem. A maioria dos mamíferos e répteis depende de uma caixa torácica flexível que se expande para permitir a respiração, mas as tartarugas usam músculos abdominais ligados à carapaça, um para inspirar e outro para expirar. Então, como a carapaça evoluiu? Embora existam lacunas no registro fóssil, o primeiro passo foi o engrossamento das costelas. O ancestral mais antigo conhecido das tartarugas, uma criatura chamada Eunotossauros africanos, viveu há 260 milhões de anos e quase não parecia com uma tartaruga moderna, mas tinha um conjunto de costelas largas e achatadas que ancoravam os músculos dos seus poderosos membros dianteiros. Eunotossauros provavelmente era uma criatura que cavava tocas para si mesma no que hoje é o sul da África. Odontocheles semitestacea ilustra outra etapa posterior da evolução das tartarugas, com costelas grossas como as do Eunotossauros, além de uma placa no ventre para proteção. Nossa primeira evidência fóssil da carapaça completa característica das tartarugas modernas tem cerca de 210 milhões de anos e pertence a uma espécie chamada Proganocheles quenstead, cujas costelas estavam fundidas. Proganocheles podia se mover entre a água e a terra. Diferente das tartarugas modernas, ela não conseguia retrair a cabeça para dentro da carapaça, mas tinha espinhos defensivos no pescoço. As carapaças das tartarugas modernas são quase tão diversas quanto as próprias tartarugas. As tartarugas marinhas têm carapaças mais planas e leves para deslizar com facilidade pela água. Já as tartarugas terrestres, por sua vez, têm carapaças em forma de cúpula que podem escapar das mandíbulas dos predadores e ajudar a girá-las de volta se caírem de costas. Tartarugas de couro e tartarugas de carapaça mole têm carapaças sem o anel ósseo ao redor da borda da carapaça, nem as escamas duras que a cobrem, o que facilita para elas se espremerem em espaços apertados. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos, até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso!